O que significa o livro de Apocalipse? Precisa da gente perguntar para um grande teólogo, para um grande estudioso, ler vários livros? Não, não precisa. Está escrito no capítulo 1. Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus. Então, se você quiser saber o que Jesus estava fazendo do ano 100 até o fim dos tempos, Apocalipse. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, o apóstolo João, velhinho. Logo no início do Apocalipse, Deus entrega para João uma visão. E ele fala sobre o comportamento da igreja de Jesus em todos os períodos da história deste mundo, a partir do ano 100. E ali você tem a história de cada período da igreja de Deus. Quando chega no capítulo 4, acontece algo extraordinário. Abre-se uma porta no céu, está na sua Bíblia, capítulo 4. Deus chama João. E Deus agora convida João para fazer uma viagem no tempo. Esse negócio de máquina do tempo existe, tá? Lá no céu. Deus convida João para fazer uma viagem no tempo. E João vai verificando todas as fases dos acontecimentos, ou dos principais, com Jesus lá no céu. Amigos, João viu Jesus ser entronizado e sentado à mão direita do Pai. João viu Jesus tendo o privilégio de abrir o livro selado. Ele viu. João viu os últimos acontecimentos deste mundo. Quando chega no capítulo 17 e 18, Deus mostra para João algo que nós não vimos ainda. Deus mostra para João os últimos desafios da igreja de Deus. E Deus mostra para João a queda de Babilônia. A queda desse poder religioso. E aí, quando chega no capítulo 19, eu quero que você leia comigo. Chega no capítulo 19, João escreve da seguinte forma: depois dessas coisas, eu ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão. Perceba que o som se eleva, né? E ele diz: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: aleluia, e a fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Verso 6, verso 5. Saiu uma grande voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos que os temeis, os pequenos e os grandes. Verso 6, aí o som aumenta um pouco mais. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amigos, percebe-se claramente, o leitor da Bíblia percebe claramente, que estava acontecendo algo especial no céu. Estava acontecendo aí no capítulo 19, algo espetacular lá no céu. E eu sei que você vai dizer: mas lá no céu acontece só coisas espetaculares. Lá no céu nós vamos ver coisas extraordinárias. Tá certo? É isso mesmo. Mas até para os padrões do céu, aqui no capítulo 19, starta um processo grandioso. E o curioso é que todo mundo estava sabendo que processo é esse. Os anjos sabiam, os anciãos sabiam, os seres viventes sabiam, a grande multidão que estava no céu sabia, mas até o verso 6 a gente não sabe ainda o que estava acontecendo. Mas aí chega no verso 7 e nós somos informados: alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegou a hora da volta de Jesus. Chegou a hora do noivo se encontrar com a igreja, a sua noiva. O alvoroço no céu, esse momento de expectativa no céu, é porque os seres celestiais,
eles já não aguentam mais assistirem como eles assistem todos os dias, as tristezas, a violência, as desgraças que acontecem aqui neste mundo. Eles já não suportam mais o que eles estão vendo lá de cima. Não é só nós que estamos ansiosos, não. A gente percebe no capítulo 19 que os anjos estão ansiosos pela volta de Jesus. E aí começa esse processo. Deus assina o último decreto. Está aí na sua Bíblia, no capítulo 19, verso 9. Então me falou o anjo. Eu acho interessante a forma como João coloca. João, eu acho que ele estava assim, eu imagino, né? Com a boca aberta, com os olhos esbugalhados, olhando o que estava acontecendo. O anjo vai e diz: ei, é para escrever. Se você não escrever, como é que o pessoal vai saber lá em 2025? Como é que os membros da Igreja Central de Valadares vão ficar sabendo disso? É para escrever. E João agora escreve o último decreto de Deus, em forma de uma bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, isso é assinatura, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você que tem o costume de ler a Bíblia, você, quando está lendo o Antigo Testamento, você deve se deparar com muitas bem-aventuranças. Tem muitas bem-aventuranças no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, tem mais ainda. Jesus gostava de falar feliz e trazer bem-aventuranças. Eu não sei se você já prestou atenção, mas você não está inserido em todas. Tem alguma bem-aventurança que a gente percebe que não é para nós. Aquela ali eu não me encaixo muito bem. Agora atenção, amigos. Nesta daqui do capítulo 19, verso 9, você tem que estar incluído. Se você não estiver incluído nessa bem-aventurança, se o seu nome não estiver naquele livro da vida, nesse momento que Deus sela o livro pela última vez, de nada adiantou a sua mãe ter cuidado de você quando você era bebê. Nada adiantou a sua vida, os seus estudos, de nada adiantou a sua vida religiosa, tudo perdido, se você não estiver incluso nesta bem-aventurança do capítulo 19, verso 9. Bem-aventurado aqueles que serão chamados para a ceia do Cordeiro. Aí o processo da volta de Jesus, agora ele começa a ser operacionalizado. As coisas começam a acontecer. E João escreve aí, capítulo 19, verso 11. Então eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Você vai perceber que João estava falando da perspectiva de quem estava lá no céu. Ele viu o céu se abrindo, e ele viu Jesus montado num cavalo branco, descendo em direção a esta terra. Chega no verso 14, ele escreve: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Milhões, bilhões de anjos que faziam parte desse séquito, desse exército de Deus. Quando Jesus estava passando por João, João prestou atenção num detalhe da roupa de Jesus. E ele escreve isso e conta para nós. Está aí no verso 16. E tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí aquele exército agora parte do céu em direção à terra. Até aí nós não estamos vendo ainda. Até aí aqui na terra a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não está vendo ainda essa cena. Até que aquele exército de cavalos brancos, de pessoas vestidas de branco, bilhões de pessoas se aproximam deste planeta. E aí a gente começa a ver. A gente não vai ter certeza, porque vai aparecer uma nuvem, mas uma nuvem muito distante, uma nuvem pequena, e essa nuvem vai se aproximando da terra, e nós vamos perceber que não é uma nuvem. O Espírito Santo agora transporta João aqui para a terra. E João agora relata da perspectiva de quem estava aqui no planeta Terra. E ele escreve, e eu quero chamar a atenção para esse verso. Esse verso sobre a volta de Jesus é um dos mais citados na Bíblia.
Esse momento é muito importante para Jesus, porque Jesus citou isso no livro de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, vários apóstolos citam esse verso, que é o verso 17. Então, João, ele vê um anjo posto em pé diante do sol, e este anjo clama com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Amigos, quando este anjo, ele faz esse convite, a forma como Jesus e os apóstolos escrevem é incrível. O que acontece a partir deste momento? Eu vou ler apenas um. A forma como o apóstolo Paulo relata esse momento. Não precisa de abrir comigo, eu leio aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele relata esse verso 17 da seguinte forma. 4:16 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, verso 17 de Apocalipse 19, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse momento é grandioso. O anjo, ele faz o convite. A partir do momento que o anjo faz o convite, anjos são enviados por Jesus, lá das nuvens dos céus, e vêm aqui ressuscitar os mortos em Cristo. Quando Paulo relata isto, ele imaginava que ele estaria vivo. E Paulo fica citando, olha, eu vi, eu estava prestando atenção, os mortos sendo ressuscitados e sendo levados para encontrar com Jesus. A Bíblia é muito clara, não deixa dúvida. Depois que o último justo que estiver morto for ressuscitado, aí sim, sobe agora os vivos, aqueles que, e a gente espera que a gente seja um deles, que estivermos vivos quando da volta de Jesus. Os justos mortos subiram, os justos vivos subiram. E o que acontece com os ímpios que estão aqui na terra? Ainda vivos. Apocalipse responde, está aí no verso 19 e verso 21. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, os ímpios vivos morrem naquele momento. O que acontece com os ímpios que estão mortos? Apocalipse capítulo 20, verso 5. Dê uma olhada aí para você não esquecer disso nunca mais. 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, fala que neste momento Satanás será aprisionado aqui neste planeta por 1000 anos. E aí nós começamos agora uma viagem em direção à casa do Pai. Lembra que Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, agora a gente começa esta viagem em direção à casa do Pai. Quanto tempo vai demorar essa viagem? Já parou para pensar nisso? A Bíblia dá uma pista. Quando o céu fica vazio com a saída dos anjos, a Bíblia diz que o céu vai ficar vazio por meia hora. O próprio livro de Apocalipse fala que para Jesus um dia é igual a um ano. 14 dias é igual a uma hora. Meia hora, 7 dias. Então, muito provavelmente, esta viagem vai demorar em torno de uma semana. Em algum lugar no universo, nós vamos passar o primeiro sábado com Jesus, provavelmente nesta viagem. Em algum lugar, em algum planeta, já está sendo preparado para o nosso primeiro sábado com Jesus. Eu quero fazer um convite, não perca, tá? Essa programação. O próprio Jesus estará pregando para nós neste sábado.
Você vai ouvir, não o quarteto aqui de Valadares, que por sinal canta muito bem, mas você vai ouvir os anjos cantando. Você só vai aguentar porque você vai ter um corpo glorificado. Com este corpo que você tem hoje, você sofreria um infarto e morreria. Você não aguentaria ver as maravilhas que você vai ouvir. E o que nós vamos fazer lá no céu durante 1000 anos? Já parou para pensar nisso? O que você vai fazer lá no céu 1000 anos? Está na sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20, verso 6. 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. 1000 anos que você vai ficar lá no céu. A Bíblia nos diz que nós vamos participar do julgamento revisional. Um por um dos nomes daqueles que não estão lá, serão passados diante de nós para que a gente possa rever a justiça de Deus. Você pode pensar assim, mas não precisa disso, é lógico que Deus não comete erros. Não, não precisa, mas Deus faz questão. Um por um dos nomes vai ter que ser revisado por muita gente, pelos anjos, porque os anjos não sabem o que nós pensamos. Então tem muita gente que não vai para o céu por causa de maus pensamentos. Os anjos não sabem, então eles vão ter que rever. Vamos imaginar um aspecto legal, absurdo, mas legal. Esse julgamento revisional é na hora certa. Vamos supor, por uma hipótese absurda, que não vai ocorrer, que tivesse acontecido um erro e uma pessoa que era para estar lá no céu não foi. No ano 540, desses 1000, alguém descobriu, essa pessoa aqui, ela arrependeu, ela tinha que vir e não veio. Não vai acontecer isso, tá? Já aviso logo. Mas supondo que ocorra, ainda dá tempo. Eles não passaram para a segunda morte. Um anjo vem lá do céu e busca a pessoa e resgata a tempo. Perceba que isso aqui é legal, é na hora certa. Deus trabalha com justiça plena. Termina os 1000 anos. 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeira coisa, depois dos 1000 anos, a cidade santa desce. Acabou as nossas férias no céu, tá? Só vai durar 1000 anos. Nós vamos descer para essa terra, a cidade santa. Segunda coisa que acontece simultaneamente, os ímpios ressuscitam. Bilhões e bilhões de ímpios ressuscitam. Terceira coisa que vai acontecer, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. Satanás será solto. E a partir daí, um novo capítulo da história ainda deste mundo acontece. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E eles marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade santa. Vamos imaginar o que está acontecendo para você memorizar isto bem? Os ímpios ressuscitam. Todos sabem exatamente qual é a sua situação. Satanás é solto. Satanás e os seus anjos agora vão visitar cada grupo. Onde quer no mundo que essas pessoas estejam, Satanás vai visitar. Agora não tem mais essa separação do plano espiritual e do plano físico. Não tem mais. Todo mundo vai ver Satanás e os seus anjos. Todo mundo vai ver. E Satanás vai dizer claramente para os ímpios, olha, só tem uma chance. A gente tem que destruir a cidade santa e ter acesso ao que tem dentro da cidade santa? A árvore da vida. Se a gente não tiver acesso à árvore da vida, já era, nós não temos mais chance. E a Bíblia me diz que todos vão marchar em direção à cidade santa. Quanto tempo vai demorar isso? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz quanto tempo vai demorar. Mas vai ser tempo suficiente para reconstruir os meios de transporte, porque 1000 anos já tudo está apodrecido. Vai ser tempo suficiente para construir armamentos de guerra, porque eles gostariam de destruir a cidade santa. E eles agora vão se encaminhar
para a cidade santa de Deus. Satanás vai esperar até que o último chegue em volta da cidade para que ele declare a ordem de ataque. É interessante como alguns livros nos contam essa história. Eu gosto de ler. Tem um livro, O Raiar de Novo Dia, na página 195, ele diz assim: na multidão fora da cidade, há homens e mulheres de todas as classes, nações e gerações. E no segundo parágrafo da página 195 está escrito, preste atenção nessas palavras: pela primeira e última vez, toda a família de Adão está ali reunida. Os justos dentro da cidade, os ímpios do lado de fora da cidade. Toda a família de Adão reunida. Mas antes que Satanás dê a ordem de ataque, acontece o que está na sua Bíblia, capítulo 20, verso 11. Leia comigo, 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amigos, é incrível esse acontecimento. Vamos reviver aqui para que você não esqueça disso mais. Quando todos os ímpios estiverem em volta da cidade, um trono branco, a Bíblia fala um grande trono branco, ele sobe do centro da cidade santa. Ele fica numa altura que todos têm acesso, todos enxergam, os que estão dentro da cidade, os salvos, e os que estão fora da cidade. Todo mundo está vendo Jesus assentado no grande trono branco. E a partir daí, abrem-se os livros. Imagine João, quando ele escreveu essa carta, lá no ano 100 as pessoas tiveram acesso, quando fala, abriram-se os livros, o que eles pensaram? Eles imaginaram um rolo, né, de pergaminho sendo aberto, não é isso? Abriram-se os livros, é o que eles conheciam. Para a gente que nasceu no século passado, é o meu caso, nasci no século passado, quando fala abriram-se os livros, eu lembro de algo parecido com isso aqui. Para mim, livro é isso aqui. Alguém que é da geração digital, e nós temos muitos aqui hoje, quando fala abriram-se os livros, é abrir o Kindle ou qualquer um outro aplicativo de leitura. Qual é a tecnologia que Deus vai usar? Para pensar nisso. Qual é a tecnologia que o céu vai usar nesse momento? Amigos, é uma tecnologia super avançada, isso eu sei. Porque ao mesmo tempo, mais de 8 bilhões de resumos terão que ser passados, porque cada um vai ver o resumo da sua vida. Cada um vai assistir a sua história, por que não está na cidade santa. Então Deus vai usar uma tecnologia tão avançada, que não adianta fechar os olhos. Alguns vão fechar os olhos para não ver, mas vão continuar vendo. Outros vão colocar as mãos. No capítulo 20, verso 11, fala, não adianta tentar fugir. Não adianta tentar fugir. Todo mundo vai ter que ver, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E todos terão que saber por que não foram salvos. Todos terão que saber por que não foram salvos. Eu fico imaginando, e aí não está escrito na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, uma coisa que eu fico imaginando, do lado de fora, todo mundo está assistindo por que não foi salvo, não é isso? Do lado de fora. E do lado de dentro, o que nós vamos estar assistindo? Já parou para pensar nisso? A Bíblia não fala. Provavelmente porque nós somos salvos, né? Assim, eu penso, né? Por que nós somos salvos? E não vai passar um vídeo lá que o Zé Carlos é bonzinho, fez isso de bom. Não vai, porque o Zé Carlos não faz nada de bom, e nem você. Nós somos salvos por quê? Pela graça, porque Jesus nos salvou. Então eu imagino, não está escrito em lugar nenhum, que lá dentro nós vamos estar assistindo pela primeira vez o sacrifício do Calvário de Cristo, filmados não por Hollywood, filmado pelo próprio céu, cenas reais, mas isso é só imaginação, né? Porque isso não está escrito em lugar nenhum. Meus amigos, quando todos ficarem sabendo por que estão onde estão, aí acontece capítulo 20,
verso 14, que eu acho que a gente tem que ler isso com muito respeito. Muito respeito, capítulo 20, verso 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Game over. Fim de jogo. Fim da história desse mundo, da forma como você e eu conhecemos. Fim da história do pecado. Fim da história do grande conflito entre o bem e o mal. Acaba tudo aquilo que você conhece dessa terra. Se você prestar atenção aí, no capítulo 21, já aparece o quê? Um novo céu, uma nova terra. Essa história já acabou. É muito importante para nós sabermos disso. É muito importante para nós termos notícia desta viagem no tempo que João fez e trazendo essas informações para nós de coisas que ainda não aconteceram. Agora, mais importante do que isso é o livro de Apocalipse falar, tá, e hoje? E hoje? Onde nós estamos hoje? Beleza, isso aí vai acontecer daqui a algum tempo, eu não sei quanto, eu sei que vai ser breve, mas não sei quando. Mas hoje, está prestando atenção que o que vale a pena saber é hoje. Porque se você estiver no lugar errado hoje, você vai estar no lugar errado nesse dia. O Apocalipse tem um texto para hoje. 11 de outubro de 2025. Está escrito no livro do Apocalipse o que vai acontecer no dia 11 de outubro de 2025. Está na sua Bíblia aí. Só falta aí a data que não foi colocada, mas está na sua Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse. Eu peço, por favor, abram comigo o capítulo 3 de Apocalipse. Não adianta a gente saber do futuro se a gente não souber do hoje. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 20. Perceba que os verbos principais estão no presente. Importante isso. Os verbos estão no presente hoje. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Presta atenção. Eis que eu estive à porta e bati? Não, não é assim. Eis que eu vou estar na porta e vou bater? Não, não é assim, é hoje. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não adianta absolutamente nada você saber do que vai acontecer na volta de Jesus, se hoje, você não abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Amigos, muitas vezes a gente fica pensando, o problema é que isso se transformou num clichê de crente. E quando a coisa vira clichê, o cérebro não absorve. Abrir a porta do coração, deixa Jesus... Isso virou clichê, e muitas vezes a gente não presta atenção. Jesus quer ser o Senhor do seu cérebro, lóbulo frontal, onde você toma decisões. Só que Jesus não vai entrar na marra. Jesus não vai tomar conta da sua vida na marra ou com força, não. Você tem que abrir a porta. Se você não abrir a porta, ele não entra. Ele não vai ser Senhor da sua vida. Agora, preste atenção num detalhe. Se Jesus for Senhor da sua vida, tem um monte de coisa que você não precisa pensar mais. Guardar mandamentos, esqueça isso. Se Jesus for Senhor da sua vida, isso é natural. Você não fica preocupado em guardar mandamento, preocupado com o pôr do sol, etc. Isso é natural no seu cérebro, porque Jesus é que colocou essas leis. Se Jesus for Senhor da sua vida, preocupa com seus dízimos, se está certo, se a sua oferta representa realmente uma gratidão daquilo que Deus te deu. Esqueça isso. Se Jesus for Senhor da sua vida, isso é natural. Se Jesus for Senhor da sua vida, você vai ajudar os pobres sim, agora no mutirão de Natal, mas vai ajudar também no ano inteiro. Você vai participar disso naturalmente, porque se Jesus for Senhor da sua vida, isso você faz naturalmente. Meus amigos, se Jesus for Senhor da sua vida, e aí eu quero chamar bastante atenção para isso, todo mundo vai saber.
Não tem como esconder Jesus no coração. Não tem como esconder. Na última viagem que eu tive o privilégio de fazer, agora para a conferência geral, numa das reuniões preparatórias, um pastor contou algo que aconteceu no seu país. Ele contou que uma das igrejas lá do seu país tinha uma criança, e essa criança tinha uma enfermidade gravíssima no coração, dificílima de ser operada. E eles tentaram achar cirurgiões para fazer aquela cirurgia, mas estava difícil. Tinha naquele país um cirurgião famoso, muito famoso. Ele sabia fazer, mas era difícil, era caro. Mas a igreja se envolveu, as pessoas se envolveram e conseguiram aquele cirurgião. Aquele cirurgião tinha um hábito. Ele sempre visitava o paciente antes da cirurgia. E ele chegou na parte da manhã, antes de começar a cirurgia. Quando ele entrou no hospital, veio o diretor do hospital, veio vários médicos, todo mundo queria acompanhar aquele cirurgião, porque ele era famoso. E ele perguntou: onde é o quarto da criança que eu vou operar? Uma criança de 6 anos. E eles falaram: não, nós vamos levar o senhor lá. Aquela equipe chega lá dentro do quarto, aquele cirurgião se apresenta para a criança e fala: meu filho, eu sou o médico que vou operar você. A criança olha para aquele médico e fala: oi, doutor, pois é eu que vou te operar. Aí aquela criança vira para o médico e faz uma pergunta que o médico não esperava: doutor, o senhor vai abrir o meu corpo? O senhor vai ver o meu coração? O médico achou assim estranha a pergunta, falou: mas, lógico, eu vou ver, eu vou ter que consertar o seu coraçãozinho, tem algumas coisinhas lá que a gente precisa de consertar. A criança não prestou atenção na explicação do médico. Ela falou: mas o senhor vai ver mesmo o meu coração? O médico ficou desconcertado e falou: meu filho, eu vou ver o seu coração. E ele: doutor, então o senhor vai ver Jesus, porque Jesus mora no meu coração. Quando o senhor abrir o meu coração, você vai ver Jesus. O médico ficou completamente desconcertado. Toda a equipe percebeu que tinha alguma coisa errada ali. O médico ficou sem jeito, ele tentou mudar de assunto e a criança insistindo com ele: você vai ver Jesus. Aquele médico, na sua infância, foi um cristão, ia na igreja, louvava o nome de Deus. Mas foi crescendo, o tempo foi passando, aquele médico abandonou a igreja e ele se apresentava como ateu. E ele encerrou o assunto rapidamente, porque ele não estava aguentando mais um momento. E ele: meu filho, eu vou me preparar e te encontro lá. E ele: doutor, você vai ver Jesus. O médico saiu do quarto rápido. Toda a equipe percebeu que ele não estava normal. Chegou na hora da cirurgia, ele demorou a começar. Quando abriu o tórax, ele olhou para o coração da criança e ele ficou um pouco paralisado. A equipe: doutor, tudo bem? Está tudo bem? E ele: está tudo bem. Fez a cirurgia com carinho. Terminou aquela cirurgia. O médico teria que ir para a sua clínica para atender, mas ele ligou para a sua secretária e pediu para desmarcar todas as consultas. Ele foi direto para a sua casa. Avisou para a sua esposa: olha, eu não quero falar com ninguém, fica com o meu celular, eu quero trancar no quarto. E ali ele ficou chorando, lembrando do tempo que ele também tinha Jesus no coração. Ali ele pediu perdão a Deus pelo distanciamento. Ele ajoelhou e passou a tarde ajoelhada diante de Deus. Passaram-se 2 dias, a criança ainda estava na UTI. Aquele médico não tinha costume de dar alta para o paciente, alguém da equipe dele que ia lá dar alta. Então ninguém esperava o médico naquele hospital, mas o médico chega no hospital e fala: qual UTI que está a criança que eu operei? Mas doutor, o senhor aqui? Sim, eu quero vê-lo. Rapidamente o diretor do hospital foi chamado para acompanhá-lo. Foram para a UTI, mas a equipe não pôde entrar. A UTI só pôde entrar o médico, estava lá a mãe da criança. Quando aquele médico entra na UTI, a criança: doutor, o senhor aqui? Eu: sim, meu filho, eu vim te ver. Ele: doutor, o senhor viu meu coração? Vi, meu filho, eu vi o seu coração. Está tudo consertado. Doutor, o senhor viu Jesus? O médico olhou para aquela criança, começou a chorar.
segurou na mão dele e falou: meu filho, pode ter certeza, eu vi Jesus. Você pode ter certeza absoluta disso. Eu vi Jesus no seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, só vai valer a pena saber da história da volta de Jesus se Jesus for Senhor da nossa vida. Se hoje Jesus for Senhor da sua fé, da minha fé. O Cacá vai cantar um hino agora. Se a letra desse hino fizer parte de uma oração sua para Jesus, fique de pé na hora que ele estiver cantando. Que Deus possa nos abençoar. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver. Contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Continuando, Senhor, esta oração. Glória, glória, glória ao Senhor, autor da nossa fé. Ajude-nos, Senhor, a percebermos a necessidade de, desde hoje, Senhor, comemorarmos que o nosso corpo, Senhor, que o nosso viver possa gritar aleluia, amém, ora vem, Senhor Jesus. Mas nos prepare, Senhor. Ajude-nos, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos ajudar a abrir as portas do nosso coração todos os dias, para que o Teu Filho Jesus seja o Senhor e autor da nossa vida e da nossa fé. Esteja conosco, pedimos e agradecemos por Ele e por Jesus. Amém.